Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa série do projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias para você deixar de ser uma esponjinha para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e o nosso tema de hoje é procrastinação. Já viu essa palavra? Você é um procrastinador? Quem é que foi que falou que você é? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para entender mais a fundo sobre essas questões, como a gente sempre fala, né? Quanto mais consciência, quanto mais entendimento, melhor estamos, pois é o conhecimento que nos liberta, tá? E é ele que vai fazer você sair desse padrão de esponja que só absorve e não consegue ter o seu próprio filtro, não consegue repelir, não consegue ter a sua opinião, né? Repelir esse mal, essas questões todas, essas falsas informações e questões, e aí onde a gente acaba muitas vezes ficando preso, aprisionado, bloqueado. E aí a gente fala que o resultado disso são só crenças limitantes. A gente começa a colocar como de praxe a culpa em todo mundo, em todos, menos na nossa parte, menos olhando realmente onde a gente precisa resolver, que está tudo aqui. E isso a gente vai desenrolar aí no contexto desse nosso projeto hoje, dessa nossa conversa. Isso foi, né, a pedido de vocês, óbvio. Então não esqueçam, vão escrevendo aí, mandem mensagens pra gente, deixa aqui nos comentários algum assunto que você queira também estar aprofundando, conhecendo um pouco mais, desmistificando isso. Porque uma vez que a gente compreende, vocês veem que é fácil, a gente consegue sair muitas vezes dessa zona que estamos, muitas vezes de patinação, uma zona de conforto, uma zona que a gente está ali, só fica chorando, resmungando, reclamando e a gente não sai desses pontos, né? Então você sim é o responsável, você sim tem toda a capacidade e inteligência para dar os próximos passos. É isso? São essas estratégias que a gente busca apresentar e trazer para vocês. Vamos lá. Procrastinação, essa palavra vem do latim, que significa procrastinatus. Vamos dividir isso? É dividindo que fica mais fácil. Isso já é uma das primeiras dicas, tá? Você está procrastinando algo, certo? Você está procrastinando algo, se é algo muito grande, começa a dividir. Em cada pontinho, em cada detalhe que você vai resolvendo, na soma maior desse quebra-cabeça, você vai chegar no seu resultado. E cada vitória, cada situação pequena que você resolver, isso já vai te dando mais ânimo, vai te estimulando, e aí quando você vê, você já chegou no final, já resolveu a questão. Olha que maravilhoso, né? Mas voltando aí, procrastinação. Vamos fazer uma divisão. Pro significa à frente. E crastinatus significa de amanhã. Então, à frente de amanhã. Por isso que quando é mencionado, falado que você está procrastinando, você está deixando para frente, você está deixando para amanhã. Quando você é uma pessoa que procrastina muito, é que você está optando em somente deixar para amanhã e não resolver. Ou melhor, resumindo, você não está dando a devida importância para aquela determinada situação. Tudo isso são hábitos, tudo isso são práticas, tudo isso são observações que a gente vai fazendo. Você não chegou nesse nível simplesmente no estalar de dedos. Por muitos e muitos anos ou tempos, você foi deixando, né? Uma vez você deixou e falou, nossa, não aconteceu nada. Deixou a segunda, a terceira, a quarta, e quando vê, foi crescendo esse hábito e esse padrão de jogar as coisas mais para frente. Este é um ponto
de vista, é uma observação. Vamos trazer uma observação aí da parte fisiológica. Provavelmente tem pessoas que você tem, você sabe, né? Se você já teve alguma lesão no córtex pré-frontal. O que significa isso? O córtex pré-frontal é a área do cérebro onde controla o nosso foco, o foco das nossas atividades. Então, isso já começa um início de compreensão, de diretriz para resolução, que é, peraí, deixa eu realmente verificar as diversas áreas que podem estar correlacionadas a isso, e se eu não identificar em nenhuma dessas áreas, aí a gente começa a adentrar no âmbito, numa questão mais emocional, e não somente isso. Entender que, peraí, será que realmente eu sou procrastinador? Porque é fácil falar uma coisa que você deixou para amanhã, você já é um procrastinador. É fácil, todo mundo critica, julga, fala, mas tudo é determinado mediante uma análise, uma observação mais ampla de um todo, para aí sim você chegar nessa conclusão, ou melhor, nessa afirmação de que você realmente é uma pessoa procrastinadora. Porque às vezes é só um ajuste de uma chavinha, é só uma compreensão que você segue, que você vai. Mas se ouviu aqui e ali sem uma pré-observação de um todo e abraçar isso como verdade absoluta, é você mesmo que está somente te colocando para baixo, te colocando cada vez mais distante de compreender, de resolver e de entender de uma vez por todas o que é essa questão que te barra. Aí o pessoal já começa a abrir um monte de leques, né? Não, é energia, não, é olho gordo, não, é inveja. Todo mundo só atrela, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, às vezes, a gente acaba colocando todas essas questões para o externo e nunca olha para o interno. Projeto Exponge é justamente isso. A base é essa, fazer você se reconectar, se reconhecer, se olhar, compreender e virar essa sua chavinha. Então, vamos trazer mais um outro ponto que acontece, aí sim pode ser no âmbito energético, mas não é o outro, e sim aqui dentro de você. Vou só citar dois chakras, o chakra do plexo solar e o chakra umbilical. O chakra do plexo solar, ele atua na questão do fazer. E se eu não estou fazendo, naturalmente isso já dá uma pré-análise de que tem alguma questão ali. O que seria essa questão? Está bloqueado essa energia de fazer. Como que eu posso bloquear essa energia de fazer se eu nem sei como bloqueei ou como bloqueou isso? Como está a sua aceitação da totalidade de você? Você se aceita? Então, olha só como uma procrastinação, ela vem de uma coisa mais ampla e profunda. Porque assim, quando você está na harmonização desse seu plexo solar, por exemplo, você está na totalidade da aceitação de quem você é. Uma vez que você está nessa totalidade, você não vai ter medo de executar e de fazer a determinada tarefa. Você não vai deixar essa tarefa para amanhã, não vai empurrar ela para frente, porque você aceita. E uma vez que você aceita, você vai e faz. Porque um dos maiores travamentos que ocorrem é medo de fazer, medo de expor, medo de ser criticado. Só falei 3, né? Existe uma amplitude aí muito grande, mas esse medo, não querer ser o julgado, né? Mas muitas vezes não é nem um julgado, às vezes a pessoa só está te alertando, ó, errou, ou
melhore aqui nesses pontos, que já vai ser um trabalho excelente. Mas, com isso, já puxa uma outra questão que eu acho que vocês já sabem qual é. Ansiedade. Então, peraí, eu tenho que entregar algo, porém aquele algo vai ser analisado, porém eu não tenho, não estou em equilíbrio no meu plexo solar, por exemplo, então eu não sei se vão aceitar meu trabalho, porque nem eu me aceito, nem eu entendo, e eu misturo isso com o que será que vai ser. Olha só a bagunça. E aí, quanto mais tempo você tiver para jogar para frente, para deixar para amanhã, é onde você vai deixando muitas coisas para amanhã. E aí, sabe qual é a palavra que detona e resolve isso de uma vez por todas? Prioridade. Qual é a sua prioridade? Este trabalho, ele é uma prioridade? Este trabalho vai te proporcionar algo bom? Não. O que é? Ou melhor, qual é a sua prioridade? Se aquela é a sua função no trabalho, naturalmente isso é uma prioridade de resolver isso no trabalho, certo? Por que não resolver? Esse é o primeiro ponto. Com relação a você, familiar, ou fazer os seus projetos, as suas coisas, qual é a sua prioridade? Realmente expressar, colocar para fora isso que você está sentindo para poder tanto resolver, porque você pode ajudar outras pessoas, compreendendo, ou melhor, colocando aquela sua ideia, aquele seu projeto. Mas se eu estou em desarmonia e desequilíbrio comigo, só no plexo solar que eu estou falando de um chakra, dos 7 chakras, 7 centros de energia do corpo, só estou falando de um, que é essa parte. Então, se nem eu me aceito, todas as outras coisas vai ser difícil. E aí, numa vez que eu não me aceito, eu nem me coloco como prioridade, eu nem sei o que é prioridade, ou melhor, erradamente ou erroneamente, sempre é colocado, que eu falo isso muito para os alunos e para os clientes, muitas mulheres principalmente que foram ensinadas, hoje está no geral, mas assim, nós temos que sempre fazer para o outro e a gente esquece de fazer para a gente. Quem é que não foi doutrinado, ensinado assim, ao questionar os mais velhos, Então, e essa questão? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E aí a gente fica sem referência. E aí o questionamento, o priorizar-se, colocar uma prioridade, ele acaba também se bagunçando no meio de tudo isso. E aí vocês começam a entender que a procrastinação ela já começou desde lá de trás, com pequenos pontos que não foram preenchidos, resolvidos, ou que você guardou e não tinha compreendido até então. Então, qual é a maior definição de uma pessoa procrastinadora que nós temos hoje? Isso, pessoas preguiçosas. Pois é, pessoas que estão aí procrastinando, é pessoa que tem preguiça, pessoa que não tem vontade. Mas isso também pode associar lá para o processo depressivo. Estão andando juntos. Por que estão andando juntos? Vamos trazer uma visão psicológica, Uma pessoa ansiosa, depressiva ou com distúrbios da mente tende a ser uma pessoa procrastinadora. Por quê? Porque aí ela acaba, por muitas vezes também, utilizando da questão de ser ou estar depressivo e achar que todas as outras questões estão relacionadas somente a isso. Mas se você falando disso, de fazer, de autoaceitação, a depressão também pode estar associada ao distúrbio desse chakra? Também, olha só que louco. Isso que eu nem trouxe o chakra cardíaco, isso que eu nem apresentei o chakra umbilical, que aí para fortalecer e ajudar ainda mais nessa sua parte de aceitação, o chakra umbilical na sua desordem,
por exemplo, ele vai trabalhar a sua o quê? Ele vai te fazer estar e ser uma pessoa insegura. E aí, com a harmonização e equilíbrio dele, você vai ter o quê? Mais entusiasmo, criatividade. Tudo questões que, nesse processo aí de procrastinação, você quer ter, né? Você quer ter ali proatividade, você quer ter entusiasmo, você quer ter energia, você quer ter criatividade, você quer ter aceitação daquilo que você está fazendo de você, porque é um excelente, maravilhoso trabalho. E aí eu te falo, se você não está nem com esses dois chakras equilibrados, como é que você vai fazer? Olha que louco, né? Olha como tudo se conversa e olha como o corpo, energia, mente, fisiológico, extrafísico, tá tudo aí conversando. Quanto mais nós nos compreendemos, quanto mais nós abrirmos nossa mente para enxergar essa totalidade, aí sim nós vamos resolver as questões. Como dizem, né, grandes estudos, grandes mestres ou grandes aprofundamentos correlacionados a toda essa parte extrafísica, ou podemos falar também holística, saúde, a nossa saúde, ou melhor, as doenças, são coisas que vêm, que ocorrem, que geram mediante a esses bloqueios todos. Então, se eu estou livre, estou bem comigo, me aceito, estou entusiasmado, estou bem, Quando você está assim, o que de ruim passa na sua mente? Né? Quando você está bem, você está em equilíbrio, em harmonia com o todo, você não quer abraçar tudo e a todos? Isso já é um sinal para você olhar, peraí, eu estava bem aqui, agora já não estou. Olha só que sinal mais simples e mais forte, mais poderoso que as pessoas deixam de lado. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de estar e vivenciar sempre o bem, estar bem. Não precisa estar sempre eufórico, mas estar bem, as coisas vão encaixando, fluindo de uma forma boa, natural, leve, tranquila, harmoniosa. E aí já vem um monte de adjetivos aí bons e positivos. Então, entendendo que procrastinação é somente deixar, colocar para frente, peraí, você está colocando tudo para frente mesmo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: eu estou com medo de crítica ou estou com dificuldade nessa tarefa ou em determinado assunto? Aí você já vai começando a fazer aquela separação, aquela divisão. E aí você vai começando a resolver um de cada vez, você vai ver que você logo já sai desse título que muitas vezes é a própria pessoa que se intitula e coloca, ou melhor, para nem se conhecer qualquer pessoa, o que ela fala, ela já acredita e abraça, ela já se torna uma pessoa procrastinadora. Por que você é procrastinador? Quem falou? XYZ. Mas você já olhou na sua parte fisiológica, você tem uma lesão pré-frontal nessa área? Não. Na sua parte psicológica, você é uma pessoa ansiosa, depressiva? Tem distúrbio da mente, algum problema? Não. Você harmoniza, equilibra o seu corpo, você sente o seu corpo com a vitalidade boa, firme e forte? Sinto. Então, você tem medo? Não. Você tem dificuldade de expressar, de fazer uma tarefa? Não. Então, quem é que foi que falou que você é uma pessoa procrastinadora? Às vezes, uma falta de motivação já não deixa você fazer algo. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa procrastinadora. Você está sem um estímulo. Lembrando que tudo é energia, nós somos energia. Se nós não temos uma energia suficiente no nosso corpo, como é que nós vamos executar uma tarefa? Como é que nós vamos fazer algo? Como? Pausa dramática, né? E é isso, como é que está a sua alimentação? Você está comendo bem?
Você está se sentindo energeticamente bem? Um dos assuntos que eu sempre gosto de apresentar e trazer é esse excesso de informação constante girando aqui em cima rouba a nossa energia, nossa vitalidade. Nós temos que sempre estar fazendo essa distribuição, reorganização e equilíbrio do nosso corpo, conhecendo-nos, nos conhecendo. Então, quanto mais a gente vai descobrindo, desmistificando e nos conhecendo, todas essas questões, esses adjetivos, esses problemas apresentados e colocados, eles vão começando a ser diluídos. Ah, mas se eu vou chegar a 100% na cura? Tudo depende. De quê? De você. Ou melhor, levando para uma visão mais médica, né? Às vezes só o adormecimento do problema da doença, não a resolução 100%. Isso levando para um olhar mais médico, cético, né, crítico, físico, tá? Agora levando para um lado do holos, holístico, um todo espiritual, energético, sim. Qual é o lado, qual é a visão que você quer? Tudo tem uma definição. Qual é a sua prioridade? Acreditar só em um lado, acreditar só no outro, ou com toda a potencialidade e capacidade que nós temos, somar um todo e seguir estar bem. A ideia não é separar nada, a ideia é unir tudo de bom e de maravilhoso, porque nós estamos aqui nesse mundo abundante, nós somos uma árvore frutífica abundante. Por que será que você não acredita nisso? Porque foram vários momentos, como a gente já citou, várias colocações durante toda a sua vida, que acabou fazendo com que você acreditasse que você era uma pessoa procrastinadora. Até um tempinho atrás eu também acreditava. Um tempão. Mas foi descobrindo, estudando, que as coisas começaram a encaixar. Existem várias obras, vários livros. Poder do hábito. Nossa, o que poder do hábito tem a ver? Ué, se você fez uma divisão e colocou para você resolver, por exemplo, 3 problemas em um dia, você conseguiu resolver os 3 problemas em 1 hora, você tem o restante do dia para ficar tranquilo. Isso quer dizer que você é procrastinador só porque você não resolveu mais problemas? Não, é um hábito de resolver 3 problemas por dia, por exemplo. Tudo é uma escolha, tudo nós vamos direcionar. Existe livro sim falando sobre a procrastinação, como se livrar da procrastinação, mas aqui na nossa base, aqui o que nós apresentamos, as nossas estratégias aqui do Projeto Exponja vamos despertar, vamos nos conhecer, vamos entender um pouco melhor e mais sobre nós, que aí esse monte de questões ou doenças que às vezes acabam colocando, você vai ver que ela não tem esse peso, não tem essa força, não tem esse domínio e muito menos você é uma pessoa que está nesse processo. Às vezes a gente só está no momento, mas de agora em diante com a compreensão você pode estar em outro. Se você olha, viu, né, esse conteúdo agora e falou, a partir de agora eu não sou mais uma pessoa procrastinadora, ponto. Pega um papel, pega uma caneta, pega um papel. Espera aí, o que está me deixando com medo hoje? O que é que eu tenho dificuldade? Medo é isso, dificuldade é isso? Tá, então deixa eu ir para cima disso para resolver. Resolvi? Pronto, acabou a história. Agora, eu coloquei isso, não, eu só vou fazer isso amanhã. A pergunta é, a prioridade é deixar de ser procrastinador ou eu só quero absorver mais informação e deixar minha mente mais doida? Ou simplesmente utilizar e falar que eu sou uma pessoa procrastinadora para acabar utilizando a manipulação emocional? Tem isso também. Tem pessoas que acabam utilizando da manipulação emocional.
Ou também tem outras pessoas, que aí eu falo muito de pessoas que já são casadas, principalmente, que, porque o meu marido não deixou fazer, né, tem tantas coisas que acontecem, eu tenho tudo para fazer, mas eu não faço. Por que não faz? Porque tem alguém que está te bancando. Você fazendo ou não fazendo, você vai ter ali seu alimento, você vai ter seu conforto, você vai ter as suas coisas. Agora, uma vez que você dependa, quando você depende de algo que você precisa, nunca a procrastinação entrou. Não é verdade? Por quê? Porque você colocou prioridade. As pessoas muitas vezes falam, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, um dinheiro para fazer algo para me transformar, para olhar para mim. Beleza. Mas teve uma pequena situação ali que ela precisou ir no médico, o médico falou, você tem que tomar essa medicação. Gasta ali R$1.000, 500, dinheiro que ela nem tinha para tomar uma medicação. Não arrumou? Por quê? Porque é uma prioridade. Uma prioridade você estar saudável e voltar a ficar bem, certo? Pois é, então, aí já entra uma procrastinação que eu posso falar nossa nacional. Por que nossa nacional? Porque assim, a nossa cultura em si, nós só somos direcionados e ensinados a ir buscar uma ajuda médica quando a gente já está quase morrendo. A olhar para a nossa saúde quando a gente descobre uma doença. Ou quando a gente está com dificuldades, problemas mais sérios. Por que não olhar para a nossa saúde física, emocional, mental, energética, espiritual, que seja, antes de eu ficar doente? Antes de eu ter problemas nessa área? É aí onde eu te falo, quem é que nesse nosso meio aqui nacional preza e olha para essa questão de manutenção antes de ocorrer algo? Eu falo porque, por estudar, né, a medicina tradicional chinesa, por ver muito dessas bases, essas filosofias, observar, naturalmente, desde sempre já é ensinado por eles que, vamos cuidar antes de chegar no nível maior. É uma pincelada, tá? Não vamos falar que isso é 100%, porque são várias histórias, tem várias vertentes e diretrizes, e não é só 100% nosso aqui, nacional, que somos assim, graças a Deus isso está mudando, mas eu posso falar que se chegar a 5% é muito de pessoas que olham para si, para estar bem, para não precisar passar por essas dificuldades. Por quê? Entra a carência, porque muitas vezes quando eu estou ruim eu tenho uma carência um pouco maior, né? Eu tenho um acolhimento de pessoas, isso entra como manipulação, né? Como a gente já mencionou. Quando eu estou mais debilitado, é onde eu tenho mais visibilidade, e assim a gente pode abrir aí um leque bem extenso. Qual dessas pessoas ou de tudo isso que eu apresentei você se encaixa como uma pessoa procrastinadora? Nenhum desses? Maravilhoso! Então já tem a sua resposta. Você não é uma pessoa procrastinadora. Você só não estava colocando uma prioridade na sua vida. Bum! Resolvemos um problema. Então, eu utilizava um pouco disso porque, nossa, era só assim que eu tinha aproximação dos meus filhos, ou neto, que seja. Ok, isso não quer dizer que você é uma pessoa procrastinadora, quer dizer que você é uma pessoa manipuladora. Bum! Você está utilizando disso, olha que feio, né? Mas legal, bacana, você estava aprendendo a aprender isso agora, que bom, quem sou eu para julgar ou falar qualquer coisa. Mas de agora em diante, mude, faça diferente. E aí você vai compreendendo pontos essenciais. Aí você vai compreendendo esse ponto mais psicológico, mental, você vai compreendendo se esse ponto ele é físico também ou não. Eu não sei, então você já fez, tem dores de cabeça frequente, tem dores aqui na parte frontal, já procurou um neurologista, já fez uma análise, uma visão? Não. Então se você tem essas dores, vai observar primeiro. Quem sabe não tem uma debilidade nessa área, nessa região?
Quem sabe não teve um micro AVC e nem sabe. Entende? Então é muito amplo e a gente precisa ter essa certeza maior de que você está bem para você determinar algo. Tá, eu sou uma pessoa procrastinadora porque eu tenho alguns desses fatores aí que você acabou de apresentar. Legal, o primeiro ponto é a aceitação. Ó, comecei a aceitar, já melhorei aqui meu plexo solar. Então, se eu já melhorei meu plexo solar, já estou começando a ter um pouco mais de totalidade de aceitação, eu já vou equilibrar o meu outro chakra, o chakra umbilical, para eu ter um entusiasmo. Ou equilibrar meu chakra emocional, porque, nossa, era um peso saber que eu tinha essas coisas e não consegui expressar. Agora expressei, me libertei. Opa, a energia já mudou, agora eu vou resolver, vou fazer. E aí você vai sair desse processo. Então é entender, é compreender, a gente resolve. E aí você começa a compreender, entender, parece que o seu corpo começa a ficar mais energizado, começa a ficar bem, parece que você tomou um energético. Não, você só compreendeu e o seu corpo todo já está dando as informações através das sinapses que, nossa, você resolveu uma questão que estava deixando você para baixo, com dores, desconforto no corpo, com uma simples compreensão. E isso, sim, são anos aí trabalhando, e isso acontece frequentemente. Porque, como eu falei, divisão nossa, nacional, nós não damos prioridade para nós. Nós damos prioridade para tudo e todos, menos para gente. E aí, se nós temos uma visão aí um pouco mais, né, levando para a visão mais religiosa, né, isso já é até bíblico também, eu sempre falo muito, né, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá nas escritas. Então, olhar para você, amar você, estar bem, você vai ter a total força, vitalidade para auxiliar e ajudar o próximo. Mas a gente vê um monte de gente ajudando o próximo sem se ajudar, estando fraco. E aí começa a adentrar o quê? Os campos emocionais de manipulações. Ai, porque eu fiz, ai, porque eu isso, porque aquilo, ai, porque eu sou. É o quê? Você só é quando você vibra tudo isso. E aí não precisa falar, verbalizar que você é. A sua própria presença, energia, vitalidade, amor, compaixão, tudo isso, só na sua presença você já consegue transmitir tudo isso. Quando você está em equilíbrio, alinhado, pleno e bem. Qual é a sua escolha? Qual é o seu caminho? Tudo isso fez sentido para você ou não? Não deixa de comentar, pessoal. Vamos aí compartilhar se isso foi bom, se pode te ajudar, se pode ajudar alguma pessoa. Vamos compartilhar, é simples, é fácil. Não deixa também de seguir o canal, acione o sininho, para que a gente possa trazer aí séries, trazer informações, trazer mais dicas aí desse nosso trabalho maravilhoso do Projeto Esponja, né? Para a gente poder realmente deixar todos de ser uma esponja e começar a ser esse repelente de energias negativas, desses padrões todos, dessas falsas e má informações, começar a ser como plexo solar, né? Ser a gente e aceitar a gente na nossa totalidade, tá certo? Então, não esquece de compartilhar, vamos curtir, não esquece de curtir também, vamos aumentar esse nosso canal, vamos trazer essas informações cada vez mais. Vamos trocar esse auxílio, essa ajuda, ajudando vocês, ajudando a nós, ajudando a equipe, ajudando o mundo e vamos cada vez mais progredir, crescer e sermos essa magnífica ferramenta maravilhosa que cada um de nós somos e é. Você tem essa totalidade, essa aceitação de você? Então está na hora de começar, a partir de agora, tá certo? Gratidão pela oportunidade, esse foi o nosso Esponja de hoje, então nos vemos no nosso próximo vídeo e até lá, pessoal. Gratidão, tchau, tchau.